querido ouvinte da Vibe Mundial FM. Que alegria estar aqui com você mais uma vez, para a gente trocar essa energia, para passar conhecimento, porque quando a gente tem conhecimento, a gente resolve qualquer problema, né? Ter sabedoria é a coisa mais importante que existe na nossa vida. E hoje eu vou trazer o tema Organize a Sua Vida. Esse realmente faz toda a diferença, né, queridos? Por acaso, quando vocês foram fazer uma consulta num centro espírita, algum mentor recomendou para vocês para limpar a casa, organizar a casa, tirar os móveis do lugar, mudar a posição deles? Acredito que sim, né? Porque é uma orientação que eles passam com frequência. E você sabe por que é que eles fazem isso? Por que a gente precisa circular dentro da nossa casa? A nossa casa, ela reflete, né, a energia das pessoas que moram na casa. Então, quando a nossa casa não está organizada, quando as coisas não estão bem dentro de casa, o que acontece? A nossa vida fica travada também, né? E quando a gente vai perceber, né, cansaço, correria, muito trabalho, quando vai ver, né, a casa vai ficando bagunçada. E a bagunça, gente, por que a gente faz bagunça, tá? Na verdade, porque a bagunça já está dentro da gente. Quando a gente está internamente, né, organizado, equilibrado, com a cabeça clara e tudo, a gente não suporta ficar no meio da bagunça, né? Então, hoje em dia, o que eu percebo, né, que muitas pessoas elas não sabem o que sentem, elas não controlam o que pensam e até mesmo não sabem nem o que estão fazendo. Tá? Estão vivendo a vida no automático, sem refletir, sem perceber as coisas, quais são as ações, as reações também, o que estão colhendo agora, os problemas que estão enfrentando, porque são consequências, né, de escolhas feitas no passado. E assim vai indo, a trancos e barrancos. Mas é cansativo, viu? Pode ter certeza que é cansativo, porque ninguém gosta de viver no meio de frustrações, né? Se esforçando e não chegando em lugar nenhum. Então, é importante, né, a gente ter claras as coisas, as nossas metas, aonde a gente quer chegar. E eu pergunto, você sabe as roupas que você tem dentro do armário? Você tem certeza? Porque, veja, o que está dentro está fora, né? Então, muitas vezes, você nem sabe que roupa que você tem no armário, né? Você vai procurar uma coisa para vestir, chega lá, não encontra nada, fica virando tudo de ponta cabeça, né? E fora tá do mesmo jeito. Então, o que acontece é que a gente precisa sempre fazer aquela reconexão com o universo, a luz da vida, a natureza. O que acontece, gente? Tudo no universo é organizado. Pensa bem, do Big Bang, uma explosão imensa, tudo se organizou perfeitamente de tal forma, né, que formou as galáxias, os planetas e nós também. E nós precisamos acompanhar, né, esse ritmo, esse movimento da organização, porque senão a nossa vida fica caótica, a gente não consegue ser produtivo. Tá? Então, tudo na natureza é funcional. A natureza, gente, não fica guardando coisas que não são utilizadas. Por exemplo, tá? Se uma árvore tem a folha fica seca da árvore, a folha não está fazendo mais fotossíntese. Então, o que acontece? Cai aquela folha no solo, né, descartada aquela folha e aquilo vai ser reciclado, vai voltar para a terra, vai virar adubo. Então, essa é a natureza que a gente precisa respeitar, né? A gente precisa ver aquilo que não tem função mais na nossa vida, não é para a gente ficar guardando, porque aquilo vai criando mofo, vai estagnando a nossa energia. Ou a gente descarta ou a gente recicla, tá? Se tiver alguma função. Você está com o seu armário cheio de coisas que não servem,
Na sua casa também, você vai entulhando as coisas, quando você vê tá difícil para arrumar um espaço, para colocar um vaso, alguma coisa, porque vai trazendo tranqueira de lá e de cá, e quando vê tá tudo atravancado. Então, gente, isso é importante a gente perceber, né? E outra coisa que também a gente acaba se atrapalhando é comprando coisas que não são necessárias, tá? Porque muitas vezes o que acontece para anestesiar um desconforto emocional, uma frustração, por exemplo, as pessoas saem e compram alguma coisa para se presentear, né? Então reflita. Você sabe que o meu negócio aqui é refletir, né? Reflita, você sai, né, para comprar um tênis, só que você volta para casa com um tênis, com uma blusinha e uma bolsa, por exemplo. Você é esse tipo de pessoa porque tudo isso, queridos, reflete a falta de organização, a falta de planejamento, tá? Então, gente, quando você vai no seu armário procurar uma roupa, e você não encontra, você não consegue ter uma boa visibilidade das peças que você tem dentro do armário, que está tudo paçocado. Você fica um tempão procurando a roupa, né? Isso aí você está desperdiçando o seu tempo e a sua energia. E compreenda, tá? Na hora que você faz isso no seu microcosmo, dentro da sua casa, do seu lar, você acaba fazendo isso também na sua vida, no seu trabalho, do lado de fora, porque está tudo conectado, porque você é a mesma pessoa que está em casa, que está procurando a roupa, e a mesma pessoa que está na vida procurando realizar suas metas. Então, gente, tudo está conectado. Por que que os queridos mentores espirituais, sempre nos ajudando, tão amorosos, por que que eles sugerem que a gente tenha tudo limpo e organizado e doe as coisas que não use mais? É exatamente por causa disso, tá? Tudo que eles fazem, gente, tem um significado. Eles não dão ponto sem nó, né? Então, para que complicar a sua vida, ficar perdendo tempo procurando as coisas, se você já tem tanta coisa para fazer na sua vida, né? Se você pensar bem, o bem mais precioso que você tem é o tempo, porque o tempo não volta para trás. E o seu tempo precisa ser muito bem utilizado, cada minuto da sua vida. Quantos anos você tem? Será que você já passou de 50 anos, como eu? Quando eu olho para trás, eu tenho plena consciência que hoje em dia eu tenho mais passado do que futuro. Porque eu não acredito que eu vou viver mais 50 anos. Então, perceba, precisa fazer uma boa utilização do tempo. E a gente pode fazer uma faxina e organizar não só a nossa casa, mas a gente fazer nas redes sociais, um monte de tranqueira que a gente fica distraído, perdendo tempo, olhando posts e mensagens que não tem nada a ver. Nos nossos sentimentos também, tirar, botar fora, descartar sentimentos que não acrescentam, não servem para nada. Inclusive amigos, tá? Aqueles amigos que não tem mais a ver com você, porque você vai mudando, você vai se aprimorando, né? Se aperfeiçoando, e tem amigos que começam a não dar liga mais, não estão na mesma frequência em que você está vibrando. E tudo bem você trocar de amigos, não tem problema, né? Então, essa limpeza e essa organização, ela deve estar em todas as áreas da sua vida, tá? Mas dentro da casa é essencial, porque é o teu local de refazimento. É lá que você vai ter insights, é lá que você vai relaxar, é lá que é o teu porto seguro. Então, é muito importante você organizar as coisas, né? E uma outra questão que eu sempre utilizo, né? Em casa, graças a Deus, tem 3 virginianas, né? Então, é ótimo. O que que acontece? Você coloca uma coisa num lugar, ela está sempre no mesmo lugar. Ela não some, ela não desaparece, né? Então, estabelecer um local para as coisas é bacana, porque quando você precisa, você sabe onde está e não fica perdendo tempo, tá? Então, gente, quando a gente começa a encarar, né, organizar a bagunça, a gente precisa enfrentar a gente mesmo, né? Aquele comodismo de deixar as coisas bagunçadas, deixar as coisas jogadas, mexe com o nosso comportamento, com o nosso jeito de ser.
Então, aquele sapato, né, que está lá enrustido, aquele livro, aquele pensamento negativo, vamos tirar isso, descartar, botar tudo para fora. No começo, dá um trabalho, tá? Você vai ter que estabelecer um período, final de semana, não sei quando que você vai achar melhor. Você vai ter que estabelecer um momento para você, sabe, botar uma roupinha confortável, meter as caras e começar a organizar, tá? Mas sem ação, sem resultado, tá? Não adianta você perceber tudo isso que está conectado, perceber que a tua vida está tão bagunçada, assim como o seu armário, e você não ter a iniciativa, né, de colocar em prática. Outra questão é que os obsessores espirituais, tá? Eles adoram o quê? Um local onde a higiene não está 100%, um local onde existe bagunça, né? Obsessor não gosta de lugar cheiroso, limpinho, organizado, brilhando, de maneira alguma. Então, você deixar a bagunça se instaurar na tua vida é abrir as portas, né? Estender o tapete vermelho para o obsessor espiritual entrar na sua casa e, por consequência, na sua vida. E quais são as vantagens de você ser uma pessoa organizada, tá? Você ganha mais energia, porque quando você tem uma casa organizada e uma vida organizada, o que que acontece? A energia ela tem como circular no ambiente. Não é aquela coisa atravancada, paçocada, cheia de coisa, gente. Perceba como é que tudo está ligado. Então, a energia ela vai entrar dentro da sua casa, ela vai circular, vai haver movimento. E se não tiver movimento, como é que a sua vida vai se movimentar, tá? Vai ter mais clareza, porque você vai saber onde estão as coisas, você vai abrir a porta do armário, você vai enxergar as roupas. Eu vou dar uma sugestão para que você organize as roupas, tá? Que forma que você pode perceber, o que está em excesso, o que está faltando também. Porque no meio dessa bagunça, pode ser que tenha algo que a gente precisa fazer, uma habilidade que a gente precisa desenvolver, né? Uma peça de roupa que a gente precisa comprar para combinar com as outras e a gente nem sabe. Por quê? Porque estamos enfiados no meio da bagunça, tá certo? E você vai ganhar muito tempo, né? Porque você vai parar de ficar procurando as coisas no meio da bagunça, né? Aquela sensação de tranquilidade, de ver que está tudo organizado. Porque dá uma lembrada. Imagina depois que você chega do trabalho, um dia exaustivo, você abre a porta de casa e olha, tá aquela bagunça. Qual que é a sensação que você tem, tá? De chegar na tua casa e ver aquela zona dentro de casa. Nossa, aquilo já dá nos nervos, você nem tem vontade de ficar em casa, né? Então, na hora que você é uma pessoa que é organizada, na hora que você abre a porta da sua casa, você sente aquela tranquilidade, né? Um aconchego, né? Em vez de você ficar desanimado, irritado com toda a bagunça que tem para arrumar, o que vai acontecer é que você vai ficar tranquila, né? Vai te trazer paz. Então, a energia de um ambiente, ela é o resultado, tá? Das pessoas que moram lá e das coisas também que tem nesse ambiente. Então, excesso de coisas em casa, o que que significa? De roupa e tudo, é esse bloqueio da circulação energética no ambiente. E é você que está no meio dessa circulação energética, né? Então, casa cheia de móvel, atravancado, que não dá para você se mexer, a energia também fica estagnada. E o excesso de pensamento que a gente tem na cabeça, né, também bloqueia a criatividade, né? O nosso plano mental também fica estagnado. Então, perceba, gente, como esse conceito de limpeza e organização, ele precisa ser aplicado de uma forma ampla na nossa vida, tá certo? Então, a gente precisa fazer como a natureza, ser funcional, né? Não vamos acumular nada que não tenha utilidade, desde objetos até sentimentos, né? A gente guarda, às vezes, uma lembrancinha, alguma coisa, né? Porque é o ursinho de pelúcia, quando eu tinha 2 anos de idade, o primeiro brinquedinho que eu ganhei, o vestido da minha avó, não sei o quê. Gente, controle. Sabe? Não fica acumulando. Vocês lembram aqueles documentários? Tem gente que é um acumulador e nem sabe,
né? Fica com um monte de tranqueira dentro de casa e isso tem energia. E as pessoas da sua família, tá, que você ama até hoje, você pode guardar alguma coisinha, um anel da sua avó, alguma coisa assim, mas não escancare e fique guardando um monte de coisa, porque na verdade esses parentes, onde que eles estão guardados, amores? Quem a gente ama está guardado no nosso coração, tá? Não é em objetos. E o que você tem que fazer é honrar todos os seus ancestrais, sendo uma pessoa cada vez melhor. É isso que precisa fazer, né? Então, gente, a gente vai guardando também objetos que até a gente gosta e tudo, mas não tem utilidade nenhuma, né? Então, doe tudo aquilo que não serve, né? As pessoas têm essa questão de comprar muito. E como é que você percebe o que você deve comprar, o que você não deve comprar? Fazendo um balanço, tá? Tendo consciência do que você tem na sua casa, o que você tem na sua vida, fazendo um balanço, uma organização, tirando o que não interessa e, se precisar, acrescentando coisas que estão faltando, né? E estão prejudicando o seu desenvolvimento. Então, quando você se valoriza, tá, gente? O que acontece? Você mantém só o que é bom na sua vida. Então, para você, só um vestido que é bom, maravilhoso. Para você, só um alimento que é bom. Isso é auto-amor. Para você, só as amizades que são boas te fazem bem. Só um romance que te faz bem. Se não está bem, e se você se ama, o que vai acontecer? Você vai descartar. É simples assim, tá certo? Então, pega essa pessoa aí que você tá de crush babando, né? E perceba se é uma pessoa que ela merece ocupar um espaço no seu coração. Você já refletiu sobre isso? É importante, tá? Uma outra dica para você não dormir, tá? Quando você dorme num ambiente bagunçado, o que acontece? Você vai sair do corpo, vai se desdobrar, a projeção astral, num ambiente que é uma bagunça do sem fim, né? E aquilo vai trazer uma energia ruim. Você vai dar de cara com os obsessores dentro da tua casa, se você viver na bagunça, né? Então, assim, louça suja na pia, é inseto, é energia ruim. Então, sujou um negócio, lava imediatamente, tá ok? Você, gente, para arrumar o seu armário, tá? Eu vou te dar uma dica. Como é que você faz, tá? Elege o dia que é o dia da organização. É tipo um ritual que você vai fazer. Porque vai mudar a energia, né? Então, você vai pegar e separar as roupas que você tem no armário. Pega as partes de cima, tá? Tipo blusa, casaco, camiseta. Pega as partes de cima, tá? E separa em cores lisas e cores estampadas. Lisas claras, lisas escuras e estampadas. Então, 3 pilhas de roupa dobrada em cima da cama. A parte de cima lisa clara, a parte de cima lisa escura e a parte de cima estampada. Aí você começa a olhar aquilo, dá uma observada. Se não tem alguma roupa que tem mais de um ano que você não usa, o que significa? Que não tem utilidade, né? Que aquilo está em excesso, tá? Então, você já vai separando para fazer a doação. Tá ok? E às vezes, quando você faz esse tipo de organização, você percebe que às vezes você tem umas peças que elas não combinam com nada, tá? E aí você vai decidir se você vai se desfazer daquela peça ou se você vai comprar alguma coisa para realmente fazer um conjunto com aquela peça de roupa e ela passar a ser útil, ela passar a ser utilizada por você. Outra coisa que você vai fazer com as partes de baixo, a mesma coisa. Você vai pegar as saias, as bermudas, as calças e vai fazer a mesma coisa, vai fazer os montinhos. A roupa clara,
sem estampa, escura sem estampa e a roupa estampada. E com isso você vai montar um guarda-roupa funcional, tá? Onde tudo que você tenha, você use e você já vai conseguir enxergar as combinações, porque quando está tudo dentro do armário, você não consegue nem ver. É igual à nossa vida, né? As coisas não estão dando certo, você está perdendo tempo, a energia está estagnada, a vida não vai para frente e você não consegue nem ver também. Por quê? Porque a tua cabeça está entulhada de pensamento, porque o teu peito está entulhado de emoções que não são saudáveis. Entende, gente? E na hora que você vai fazendo isso, até intencionalmente, você já pode fazer uma programação que enquanto você arruma o seu armário, né, a sua mente também está sendo organizada. Olha, os mentores nunca erram e querem sempre o nosso melhor. É por isso que eles falam para a gente manter a casa limpa e organizada, para a gente mexer os móveis do lugar, porque é igual a metafísica, gente. A tua realidade exterior é um reflexo da tua realidade interior. Então, na hora que você está arrumando a sua casa, arrumando o seu armário, que é uma coisa tão íntima, e o armário é uma coisa que você tem um contato constante, porque todo dia você tem que trocar de roupa, não é isso? Então, é muito importante, tá? Parece brincadeirinha, né? Mas é importante. Experimenta para você ver e depois você me conta, tá certo? Então, você vai ter um armário separado. Na hora que você abre a porta do seu armário, você vai ter as roupas claras, lisas. O meu armário é assim, todas as peças brancas, todas as partes de cima branca, toda a parte de cima vermelho, que é uma cor que eu uso muito, né? Depois vem a estampada. Depois vem a parte de baixo. É tudo separado por cores. Repara como é que a tua vida vai ficar muito mais funcional. Como é que vai ficar bem mais fácil para você organizar o seu dia. Você chega lá amanhã, primeiro você consegue fazer as combinações de uma forma mais prática. Você bate o olho dentro do armário e você fala, ai, estou me sentindo bem, porque é bacana a gente expor a cor com que a gente se sinta bem naquele dia, né? Nem todo dia nós estamos com o mesmo humor, né? O nosso humor muda. Então, você olha, hoje sabe, não está me caindo bem o vermelho, hoje é branco. Você vai lá, você já vai ver todas as peças brancas que você tem, você já vai ver com que calça que vai combinar, você já em 2 minutos você já separa a sua roupa, não tem aquela bagunça. E quando o armário é cheio, o que acontece? Fica tudo amassado. Você vai pegar uma coisa para vestir, tá tudo amassado, você tem que sair, né, passando a roupa antes de ir para o trabalho, fica aquela confusão, né? O horário fica bagunçado. Então, gente, é assim que a gente tem que fazer, né? Na nossa casa e na nossa vida também, tá? Então, gente, quando a gente lembrar, né, o que a gente estava fazendo, né, quando a gente comprou um monte de coisa que não precisava, a gente também consegue quebrar um padrão, tá? Porque quando você sai para comprar um item e volta com 3 para casa, você está tentando compensar um desconforto emocional. Então, dá uma refletida, procura lembrar qual era a emoção que estava te incomodando quando você saiu e começou a comprar um monte de coisa. Por que é importante você identificar isso? Olha, primeiro porque você não vai gastar seu dinheiro à toa e mais importante do que isso é porque você vai perceber, né, como é que é o teu padrão de comportamento, essa compulsividade de comprar o que não precisa. Quando é que ela starta? Quando acontecer essa sensação de novo, você já vai identificar isso e não vai novamente fazer a mesma coisa. Comprar o que não interessa, porque quando você fizer essa organização do seu armário, eu quero que você faça uma conta. Pega todas as roupas que você vai separar e você vai doar e faz uma continha para ver quanto dinheiro você gastou, quanto tempo você utilizou com coisas que não servem para nada, só para entulhar a sua casa e a sua vida por consequência.
Queridos, espero que vocês gostem do programa de hoje. Organize a sua vida, organizando a sua casa, deixando a energia fluir e abrindo os seus caminhos. Um beijão para você e até o próximo programa.